E qual procedimento para poder começar a fazer? Você tem todo o tempo, uma técnica por trás, com cada caso é um caso, ou você faz um protocolo? Olha, essa é uma ótima pergunta, tá? Porque tem alguns protocolos, tá? Tem algumas escalas que são o que a gente chama de escalas de triagem, em que a gente vai ter uma noção, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo do AVC, que eu acho que é um tipo de disfunção mais comum e tal, e que ela tem algumas coisas que dá pra gente extrapolar para outras disfunções, tá? Então, no AVC a gente tem uma escala que é chamada por NIH. Essa escala, ela avalia se o paciente tem negligência, se o paciente tem fadiga muscular, se o paciente tem a dificuldade de se expressar através da fala, que é a afasia, dificuldade de deglutição e tudo mais. Então, dá um panorama geral da gravidade desse paciente e a partir dessas avaliações, a gente vai meio que avaliando essas outras questões, essas outras disfunções dos pacientes. Sim, certo. Né? Porque, pronto, vamos dar um exemplo seu, né? Quando você estava fazendo o ciclo da neuromodulação, você lembra? Lembro. O que foi que a gente trabalhou bastante? A gente trabalhou para baixo, né? E para eu ter um controle maior da minha respiração, que a gente percebeu, eu já tinha percebido isso, mas quando eu esqueço de respirar, a movimentação altera muito. Mas qual é o motivo que acontece isso? É por conta da minha sequela, que a gente sabe que é motora, né? Mas qual seria o racional por trás disso? É o racional por trás disso. Você teve uma questão de uma lesão desde muito criança, né? Que gerou esses movimentos involuntários, porque pegou uma parte lá mais profunda do sistema nervoso, né? Que foram os núcleos da base e tudo mais. E gerou movimentos involuntários, né? Então, pensando nisso, a gente pode pensar numa abordagem realmente motora, né? Quanto mais controle motor você tiver, menos movimento involuntário. Esse é o caminho, assim, né? Que é realmente recomendado, tudo mais. Só que, o que a gente percebeu? Quando a gente te dava mais estímulos sensoriais, meio que auxiliava indiretamente a ativar essas regiões que estão mais disfuncionais em ti, né? E há uma diminuição do movimento involuntário. Lembra a questão da perna para trás? A gente só com... Para baixo. Isso, perdão, para baixo. A gente só conseguiu contigo depois de muita o quê? Estimulação sensorial. Para poder diminuir esse tônus muscular, né? Que é essa contração basal que você tem. E relaxando a musculatura, diminuir o movimento voluntário até tolerar ali o toque, né? Então esse é um ponto, essa é uma estratégia, entendeu? Se o problema do paciente tá com dificuldade de se mover, tá? Eu sempre falo muitas vezes não sempre, porque é uma questão que nem sempre é isso que acontece. Exato. Mas é muito comum acontecer que o paciente que tem um problema sensorial, ele tem um problema de ordem motora também. Sim. Um exemplo disso, de como isso é tão real, né, na prática, até para quem não tem lesão neurológica, lembre de quando você estava ali sentando em cima da perna e de repente a circulação parou ali um pouquinho e você ficou com a perna formigando. Pode ter certeza que quando você foi levantar e andar, você não andou do mesmo jeito que você costuma andar. Provavelmente você pareceu com uma pessoa que teve um pós-AVC, por exemplo, né? É bem comum. Isso acontece muito comigo, por exemplo, quando eu fico muito numa posição fixa, sabe? Como eu fico muito com a perna dobrada,
às vezes é muito raro isso acontecer, mas acontece. E tu já reparou se, por exemplo, o movimento involuntário acaba aumentando quando isso acontece, quando a perna fica mais... Veja, isso tá acontecendo uma ou duas vezes. Foi raríssimo, né? É muito raro isso acontecer. Até por conta da minha movimentação involuntária, eu acho que Ficar paradinho. é meio muito difícil. Então, Tem essa questão também, né? sim, qual a importância dessa avaliação? Para você saber até onde o paciente vai evoluir. Vocês têm como ver isso? Lembra do vídeo anterior que a gente falou sobre as escalas prognósticas? Sim. Isso dá um bom caminho pra gente. Essas escalas, que são escalas mais gerais, que são escalas que eu te falei, né? Que são mais de rastreio, elas ajudam também a gente entender mais ou menos que sistemas estão mais comprometidos. Mas eu vou te dizer que também a própria saga de reabilitação ajuda a gente a entender, sabe? Aconteceu há um pouco tempo atrás uma coisa muito... Eu tenho um paciente que ele é um pós-AVC e que ele tem muito medo de queda. Muito no sentido de, por exemplo, se ele estiver no chão, por exemplo, né, mesmo seguro ali diante da terapia, se ele fizer a terapia sentado no chão, ele ficava tão preocupado ali com aquela situação que ele não conseguia se levantar, se programar o cérebro para conseguir levantar. Sim. Apesar de ter um M-corpo completamente ok, né, com força suficiente para levantar, e a gente estava trabalhando muito a força nesse sentido, muito equilíbrio, então era um paciente que teria a possibilidade de se levantar. Mas aí depois de muito tempo de terapia, e isso acontecendo, aí a gente vai expondo aos pouquinhos, de forma controlada e tudo mais. Depois de mais de ano de reabilitação, ele abriu que a mãe dele teve um AVC quando ela faleceu e que ele viu ela no chão, ela teve uma queda por conta do AVC. Então vê que há um trauma relacionado e aí entra... Psicologia. Exatamente, outro sistema que é importante, que influencia no motor, né? A gente entender se, por exemplo, esse emocional tá ok. No teu caso, por que a respiração ajuda? Porque ajuda a diminuir a ansiedade, né? Não é verdade? Quando você tá tenso, você tá emocionado, a tendência é o quê? O movimento involuntário aumentar. E isso é natural, todos nós somos assim. Nós ficamos mais tensos quando a gente tá ansioso. A gente fica com dificuldade mesmo de fazer tarefas duplas quando a gente tá mais ansioso. Isso é natural, isso para qualquer paciente. Mas veja como o outro sistema também influencia, né, na reabilitação, na recuperação daquele paciente, mesmo a reabilitação física. Outra pergunta que me veio à mente agora, que eu acho muito importante a gente falar, é a questão família e terapeuta, porque eu estou voltando a fazer essa ligação, porque eu como paciente encontro muitas dificuldades de me comunicar com minha família sobre o meu caso, porque eu acho que eles querem algo que eu não posso alcançar, por exemplo, sabe, tipo, uma das coisas que minha família, por exemplo, me questiona muito. Quanto tempo você faz fisioterapia, mas você não consegue ficar com a perna para baixo, sabe? Isso é complicado, né? Eu entendo. Nem sempre é fácil, né? Ouvir e tudo mais. Mas do mesmo jeito que a família, né? A relação familiar-terapeuta é muito importante.
os familiares também entenderem do processo, ou pelo menos, né, se interarem de como que tá a evolução, né, essas metas onde a gente quer chegar e por que a gente tá fazendo cada coisa no processo de reabilitação é muito interessante. Porque muitas vezes o luto não trabalhado, né, digamos assim, né, porque muitas vezes você tem uma lesão neurológica e tá tudo bem também você não conseguir voltar, porque é uma lesão neurológica, né, existe uma ferida ali, né, então o tecido neuronal, ele tem capacidade de regeneração, mas é muito menor do que, por exemplo, na musculatura. Então, o fato de ter uma lesão ali física também viabiliza a gente fazer movimentos da mesma forma, exatamente igual como era antes da lesão, dependendo de que lesão seja. Isso você tá falando no caso que não é o meu, para me salientar, porque o meu é desde pequeno. Mas também. Você teve uma lesão quando você Sim. ficou com hipóxia, teve uma lesão no sistema nervoso. Mas eu não tenho lembranças de como eu era antes. Não é isso. Entendeu? No caso da criança não tem essa. Entendi, nesse aspecto, né? Mas enfim, né? Mas é uma expectativa, né? Porque do mesmo jeito eles acompanharam seu desenvolvimento e assim, existe o desenvolvimento típico ou o desenvolvimento atípico, né? Digamos assim. E você teve um desenvolvimento, mas um desenvolvimento de uma velocidade diferente, de um padrão diferente. Né? E é importante também essa questão da família estar junto, entendendo e acompanhando o processo, justamente para entender quais são os potenciais que você tem, né? Que não inviabiliza você trabalhar, se relacionar, estudar, né? Dependendo de qual seja seu nível funcional. No seu caso, você é super independente nas coisas que você propõe a fazer, social, emocional, a questão de mobilidade, né? De locomoção, de trabalho até, de tantas outras coisas, uma né? pergunta que eu gostaria de fazer é: até que ponto eu evoluí, você acha? Eu acho que você me acompanhou por um período muito curto. Até que ponto foi o meu esforço de querer viver, de querer, entendeu? E até que ponto o meu quadro foi por conta do meu quadro. Conseguiu entender a pergunta? Consegui perfeitamente. É tão difícil separar uma coisa da outra, viu? Porque eu gosto sempre de dizer para os pacientes que a gente, terapia, a gente está numa parcela muito pequena do tempo daquele paciente. Na verdade, o 24 horas, o que se faz para além das terapias é o que vira a chave, digamos assim, entende? Porque a gente faz dosagem, faz treino, os exercícios, eles realmente melhoram o controle daquele paciente, as atividades da fono ajudam nos processos que são necessários, a terapia ocupacional, a psicologia, as técnicas, elas ajudam no processo de recuperação, mas sem essa questão do paciente se engajar e do paciente fazer, entre aspas, a sua parte, ter esse ímpeto de vida, que é isso que você está falando, né? Não digo nem ímpeto de vida, mas ter essa dedicação, essa resiliência de entender o processo e passar pelos processos pacientemente, isso que muda quem é que você vai ser em longo prazo, entende? E é muito importante que a gente entenda que ser independente não é ser perfeito. Ninguém é perfeito. Sim. Nem vai ser. Entende? Foi muito importante isso que você colocou agora, que ninguém é perfeito, porque eu vejo muitas pessoas, quando a vizinha, inclusive uma amiga minha, ela disse que não se aceita pelo fato dela ser cadeirante. Sabe? E todas as vezes que eu falo com ela, Laura, eu acho que
não é sobre isso, sabe? Não é sobre não se aceitar. Eu acho que tem muita coisa por trás. A gente pode falar sobre esse tema no próximo, não é? Pode, pode. Eu gostei. Ainda tem muita coisa, né, na verdade, para falar sobre esse Sim. tema, enfim, várias coisas influenciando no processo de reabilitação. Mas eu acho que a mensagem central foi, né, Sim, Phil? YouTube, esse vídeo, deixa seu like, se inscreve e faça um comentário, porque aí de próximos vídeos de coisas de música querem que eu traga, deixa seu like, meta de like, Meta de like, vamos lá. 200? 200 likes. Valeu, falou, fui! Tchau, gente.